A Polícia Federal também vai ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atos criminosos na semana que vem. E vai ser a segunda vez que o ex-presidente presta depoimento desde que deixou o governo. Théo Cury está de volta aqui para trazer mais detalhes desse segundo depoimento, que é também, né, Théo, o segundo depoimento que Bolsonaro é convocado a fazer depois de ter voltado ao Brasil. Ficou uma temporada aí, quase um trimestre inteiro fora do Brasil. Exato, Yuri, é o segundo depoimento em menos de um mês que Jair Bolsonaro vai prestar à Polícia Federal, dessa vez para prestar esclarecimentos com relação a que papel ele teve no dia 8 de janeiro. Lembrando, uma investigação que foi aberta no Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR, pedindo a investigação em 4 núcleos de instigadores, executores, financiadores e de agentes públicos que ou se omitiram ou que facilitaram a invasão, a depredação e a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é como a PGR trata esse assunto. Qual que é a participação de Jair Bolsonaro de acordo com a Procuradoria-Geral da República? A PGR pediu ao Supremo a inclusão de Jair Bolsonaro nas investigações como investigado por incitar os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Alexandre de Moraes topou esse pedido feito, essa solicitação feita pela Procuradoria-Geral da República. Jair Bolsonaro passou a ser investigado e Alexandre de Moraes determinou que ele fosse ouvido pela Polícia Federal. Esse depoimento vai acontecer na quarta-feira da semana que vem, às 9 horas da manhã, na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Naquele primeiro depoimento que ele prestou no dia 5 de abril, Jair Bolsonaro, recém-chegado dos Estados Unidos, foi prestar esclarecimentos com relação à tentativa ilegal de trazer as joias sauditas e os outros presentes também dos Emirados Árabes Unidos para o Brasil. Dessa vez, ele vai contar como ele participou, de que maneira e se participou, como aponta a Procuradoria-Geral da República, que diz que ele tem que ser investigado, e por isso ele por incitar os atos criminosos do 8 de janeiro. Obrigado, Théo Cury, trazendo mais informações aqui no Arena CNN. E vamos ao debate. Eu vou começar ali pelo Joel desta vez, Joel, porque o Théo trouxe as informações em torno de toda essa expectativa do depoimento. E é importante, gente, só para recapitular, como o Théo disse, Bolsonaro, nesse caso, é investigado por incitação ao crime. E muito disso acabou sendo fruto, não pelos atos antes de 8 de janeiro, ou pelo que Bolsonaro teria feito no 8 de janeiro. Isso acabou acontecendo muito mais por uma postagem que foi feita nas redes sociais do ex-presidente após o 8 de janeiro, reproduzindo um vídeo que trazia informações infundadas, sem comprovação fática, de fraude nas urnas eletrônicas na eleição de 2022. E aí, Joel, e tem toda uma discussão, o jurídico eu vou pedir mais ajuda aqui para a Janaína, mas queria te colocar também nessa discussão, nos caminhos que são buscados pela Justiça para se investigar o ex-presidente, nesse episódio específico, mas aí puxando também a sua formação de filósofo. Não é só uma questão fática de atos, é uma questão de atos diretos ali, né? De, olha, ele mandou alguém fazer isso. Mas a questão é de todo um caldo de cultura que foi criado para se contestar o funcionamento das instituições do país. Queria te ouvir no quanto dá para juntar as duas coisas ou se tem cuidados, exageros quando se faz esse tipo de avaliação. Pois é, Yuri, acho que você vai no ponto. Primeiro, se estamos falando de incitação, espera-se que tenha sido algo anterior ao crime, né? Ninguém incita para um crime que já aconteceu, pode até, não sei, apologia, não sei se pode ser outra coisa, mas incitação tem que ser algo que ocorreu antes do crime. Agora, a gente não tem falas ou frases ou postagens, até onde eu saiba, do Bolsonaro, pelo menos não públicas, tem que ver como é que foi no privado, mas públicas, não tem ele conclamando as massas, por exemplo, que eu saiba, para ir protestar em Brasília. Diferentemente de alguns parlamentares, em parlamentares como o André Fernandes, você tem conclamando pessoas para ir para Brasília. Ele que quer liderar a CPMI, né? Conclamou as massas. Mas enfim, do Bolsonaro acredito que não temos. O que tem do Bolsonaro? O Bolsonaro, ele prepara, não desde a derrota eleitoral, desde pelo menos 2020, quando ele falou pela primeira vez, assim, com todas as letras, que ele tinha provas de que as eleições anteriores de 18 tinham sido fraudadas. E desde então,
ele só aumentou o seu discurso no sentido de dar as bases ideológicas, discursivas, que iam mobilizar os seguidores dele absolutamente radicalizados, extremistas, sem nenhum contato mais com a realidade, acreditando em delírios, uns maiores que os outros. Eu gosto sempre de lembrar que houve um momento, já depois das eleições, mas antes da posse, em que os manifestantes que clamavam por um golpe de Estado junto aos quartéis, fãs do Bolsonaro, chegaram a acreditar que o Lula tinha morrido e sido trocado por um dublê de corpo. Esse era o nível da loucura que imperava ali. O discurso deles de que as eleições foram roubadas foi dado pelo Bolsonaro, inclusive naquela reunião com os embaixadores, que nada mais foi do que uma peça de marketing, de campanha dele para se fazer de vítima do sistema, em que ele inclusive acusa o Lula naquela fala dele, né? Uma fala eleitoral. Então ele preparou o terreno com aquele discurso e vendo as pessoas absolutamente fanatizadas ao longo de o quê? Desde a derrota dele eleitoral até o fim do ano, 2 meses que se passaram vendo aquelas pessoas clamando por um golpe, dizendo que queriam um golpe, falando que iam fazer um golpe. Em nenhum momento buscou dissuadi-los, muito pelo contrário, né? A esposa dele orou com os manifestantes, o candidato a vice-presidente, o Braga Neto, derrotado, foi falar com os manifestantes também, dizendo para eles terem fé, ou seja, alimentando aquela esperança, e o Bolsonaro nada fez. Pelo contrário, saiu do Brasil como quem lava as mãos e deixou. Agora, eu imagino, e não discordo disso, que para um crime de incitação, crime jurídico de incitação, só essa preparação do discurso, que eu considero algo gravíssimo, mas eu imagino que não seja criminosa e seria problemático se fosse criminosa também. Então, eu não sei se vai dar para dizer que o Bolsonaro é culpado desse crime de incitação aí ao golpe de Estado. O que poderia mudar isso? Pelo menos do ponto de vista ético, moral. Se a gente souber que o Bolsonaro tinha conhecimento de planos concretos de tentativa de golpe de Estado. Se ele tivesse esse conhecimento e sabia que era isso que as pessoas queriam, e sabia que havia plano em andamento, e mesmo assim nada fez, daí, sinceramente, não vai ter como negar a relação. E aí, bom, Janaí, então a deixa que o Joel deu, além de te pedir, né, e acho que você já deve ter falado isso algumas vezes aqui no Arena, em outras entrevistas suas, mas é entender até onde o direito penal permite se imputar ou se investigar alguém por incitação ao crime, ainda que se entenda a gravidade de, depois de tudo que aconteceu no 8 de janeiro, vir um vídeo que inflama as pessoas a acreditarem naquele absurdo que aconteceu no 8 de janeiro. Mas o Joel tocou num outro ponto que também queria te ouvir, e acho que depois talvez o Hélio também possa falar, porque o Joel toca num ponto da omissão. Até 31 de dezembro, Jair Bolsonaro era o presidente do país e havia ali uma mobilização de pessoas, ainda que das formas mais delirantes possíveis, na frente do QG do Exército, em Brasília, em outras localidades, nesse discurso de que ainda se poderia reverter o que era irreversível, que era a proclamação do resultado eleitoral e a posse do presidente que havia sido eleito nas eleições. Queria te ouvir sobre esses dois aspectos, mas em específico nessa questão jurídica que está colocada e agora o que pode dizer o ex-presidente num depoimento sobre esse caso. Bom, primeiro eu queria só destacar 2 pontos que estão me intrigando, né, nesse depoimento do ex-presidente na semana que vem. O ministro Alexandre agendou o depoimento do ex-ministro Anderson Torres para segunda-feira. E o do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, será na quarta. Ele teve o cuidado de agendar, né? Hoje saiu a decisão, uma decisão onde ele diz que é uma determinação para ouvir o Anderson Torres. Isso chama atenção. Ele quer ouvir primeiro... Só rapidamente, só que em casos diferentes, né? Porque esse depoimento do Anderson Torres é da história da Polícia Rodoviária Federal em relação às blitz. Sim, mas ele está investigando uma relação, né, numa tentativa de inviabilizar a votação. O ministro está preso pela omissão. Então, ele vai ouvir o ministro 2 dias antes de ouvir o presidente. No depoimento, na decisão em que ele determina a oitiva do ministro... Ele justifica demais o fato de estar ouvindo o ministro como declarante, dizendo que ele não está sendo ouvido como testemunha e que essa oitiva dele... Nem como investigado, né, nesse caso ainda. É que o declarante, ele já não é
ele já sai da condição de testemunha, entendeu? Ele ainda não está indiciado, mas ele já não é testemunha. E aí o ministro diz assim, você vai ter o direito de ficar em silêncio, e fala muito voluntário, ato voluntário, ato voluntário. Eu posso estar vendo fantasma, mas essa voluntariedade em colaborar, em auxiliar, eu não sei se não está havendo aí um trabalho, né? E também não estou dizendo que haja, né, o que delatar, vamos dizer assim, mas para uma eventual colaboração do ministro 2 dias antes do ex-presidente, prestar o seu depoimento. Isso está chamando a minha atenção. Com relação à incitação, o que eu entendo, que o Ministério Público utilizou a tal postagem, tá? Que, a meu sentir, juridicamente, não poderia ser considerada sequer crime, maiormente crime de incitação a algo que já aconteceu. Né? Então, você só pode incitar o crime quando você está estimulando que ele seja realizado. Então, a meu sentir, a Procuradoria-Geral da República utilizou essa postagem para trazer o presidente, né, para uma investigação, para avaliar de fato qual foi a participação, se houve, e qual foi a participação dele nos ataques do dia 8. Eu já disse várias vezes, do ponto de vista político e moral, né, o presidente tem alguma responsabilidade, sim, porque os seus apoiadores ficaram muitos dias tomando chuva, sol, raio, né, em frente aos quartéis. E eu mesma fiquei muito preocupada por um bom período, porque vários procuradores de justiça começaram a se reunir e já falar em associação criminosa, tá? E eu sou crítica a esse entendimento de que alguém que está na frente de um quartel, em si, já é uma associação criminosa, mas eles já começaram a ventilar essa tese. Eu subi na tribuna, pedi, pelo amor de Deus, para o presidente falar para as pessoas irem para casa, para os representantes das Forças Armadas, para que as pessoas não tivessem um problema, e ninguém deu uma sinalização. Então, do ponto de vista político e moral, eu vejo responsabilidade, sim. Do ponto de vista penal, existem vários critérios para poder atribuir um resultado para alguém, né? Então, tem que ter o dever, a posição de garantidor, ou seja, ele é o incumbido de evitar que aquilo aconteça. Tem que ter a liberdade, tem que ter o poder de fazer a coisa não acontecer. Então, são vários os critérios. E eu sou muito crítica e muitos doutrinadores são. Mas o ministro Alexandre, não. O ministro Alexandre tem dado uma série de decisões, atribuindo culpa penal e determinando prisões preventivas com base numa omissão de forma, assim, muito ampla. Entendeu? Então, se você perguntar, Janaína, você acha que tem elementos jurídico-penais? Eu digo que não. Você acha que tem chance do ministro interpretar assim? Tem, porque é assim que ele tem feito em outros casos. Raquel, Hélio, faltam vocês. Vocês querem puxar Hélio por um ponto que eu acho que é essa diferenciação da responsabilidade que pode se transformar numa culpabilidade penal e a questão política, inclusive da omissão ao permitir, né, como a Janaína colocou. Se mesmo quem apoiava o governo anterior é do campo político idêntico ou muito semelhante e concordava com uma série de coisas que aconteceram no governo anterior em termos de proposta de governo, de visão de país, etc., mas que aquilo era um ato que politicamente e até do ponto de vista moral ou ético poderia ser questionado. O quanto essa omissão acaba fazendo com que o ex-presidente, do ponto de vista político e talvez agora também jurídico, penal, possa estar pagando ali por uma omissão ao permitir que a coisa chegasse ao ponto que chegou. Vamos lá. O objetivo da esquerda é tentar demonstrar alguma ligação do ex-presidente Bolsonaro com o 8 de janeiro. Esse é o objetivo da esquerda. E o objetivo, eu acredito, dos bolsonaristas é tentar demonstrar que o Lula tinha informações suficientes para saber o que se passaria no dia 8 de janeiro e não fez o que deveria. Nesse caso, seria uma omissão também. Não fez o que deveria, e a gente já viu que já tem gente que não fez o que deveria, muita gente que não fez o que deveria, né? A questão é o que os bolsonaristas gostariam é de demonstrar que o Lula sabia e não fez o que deveria, conforme sua responsabilidade. Bom,
a questão do Bolsonaro. Estão tentando, de qualquer forma, envolver ele em alguma situação. Sobre a incitação, me parece que não tem ângulo algum penal, criminal, para dizer incitação. Responsabilidade de que ele poderia ter sido proativo, pedido para as pessoas se desmobilizarem, não há dúvida disso, não há dúvida. Ele não fez isso, mas ele estava fora do Brasil, inclusive, então eu não vejo, assim, não há evidências hoje de uma ligação do Bolsonaro com o 8 de janeiro. Mas essa que é a briga que a gente está vendo hoje. Essa briga está indo para a Justiça e está indo para a CPMI também. Então, esse cerco de tentar envolver o seu adversário político penalmente, criminalmente, né? Isso aí que é um jogo nuclear, eu diria, e perigoso, né? É o jogo que está sendo jogado hoje no Brasil. Na minha opinião, isso passa por exageros que vão envolver, na minha opinião, perseguições, e as perseguições geram reações, e isso pode levar o Brasil para uma situação política não muito estável, que é o que a gente gostaria, mas é o que é. Vamos ver o que vai vir. Tá. Deixa eu só, Raquel, acho que só falta você só colocar um ponto. No fim das contas, e aí curioso, né, que a gente está falando dessas duas situações e acaba se colocando o quanto presidentes, né, levando em conta Bolsonaro até 30 de dezembro, 31 ele ainda era presidente, mas como o Hélio lembrou, já tinha deixado o país. E Lula de 1º a 8 de janeiro presidente. Esse papel do quanto eles podem ser proativos, do quanto eles são responsáveis pelos seus governos ou o quanto eles podem ser omissos. Que avaliação que você faz de como se tenta culpabilizar o adversário político conforme os fatos vão, não só os fatos vão levando, mas conforme as próprias ações deles permitem que eles sejam colocados no olho do furacão, por assim dizer. Yuri, aí tem duas questões que a gente precisa separar, né? A responsabilidade política e a responsabilidade jurídica. Exato. Acho que isso precisa estar claro desde o início. A responsabilidade política, primeiro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela é muito clara. Desde o começo. Quando ele se omite em fazer a transição de governo, em passar a faixa, em reconhecer a derrota, em pedir para os seus apoiadores para saírem das estradas, para saírem da frente dos quartéis do Exército, ele estimula veladamente, mesmo que com o seu silêncio, sem dar uma palavra, que atos como esse acontecessem. Então, eles têm uma responsabilidade política clara na minha avaliação. A responsabilidade jurídica dele não está clara. Por isso que ele está aí sendo ouvido, enfim, acho que a PGR ainda está tateando a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal nessa parte da investigação, né, da responsabilização dos mandantes, se ele eventualmente estiver nesse rol. Não estou aqui fazendo um juízo de valor. Então, a responsabilidade jurídica dele ainda não está claro. No caso do Lula e do seu governo, o que a gente está falando ali é daqueles 8 dias em que eles já são governo, o que eles poderiam ter feito para evitar, já que eles eram governo, tinham a máquina do Estado na mão, sempre lembrando que a responsabilidade primeira pela proteção do Distrito Federal era do governo estadual, da Polícia Militar, mas o que eles poderiam ter feito a mais e não fizeram. Então, a guarda para defender o Palácio do Planalto, eventualmente acionar a Força Nacional, serem mais proativos na cobrança do governador Ibanez Rocha, enfim. O que eles poderiam ter feito e não fizeram? O que eventualmente o Lula poderia ter feito e não fez? Ele mesmo que disse que saiu de Brasília porque tinha tido uma comunicação de que estava tudo tranquilo. Então, ali tem uma responsabilidade deles que está sendo investigada por uma eventual omissão, uma responsabilidade política eu não vejo. Acho que não existe um estímulo daquele lado, do lado de quem ganhou a eleição ou do governo eleito para que as pessoas fossem lá e quebrassem tudo. Uhum. E só para arrematar, né, lembrar, até pedir para eu olhei aqui só para confirmar, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi incluído como investigado nesse caso a pedido da Procuradoria-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes atendeu a esse pedido.